Capítulo 4 Derrubando Barreiras. Tudo descrito até agora foi apenas o começo das minhas experiências, uma modesta tradução do que vem depois. Viajar em dimensões superiores nunca foi minha prioridade. Desvendar os grandes mistérios da vida através da meditação era mais o meu objetivo. Estou certo de que, sem minhas meditações, nenhuma das minhas experiências fora do corpo teriam ocorrido. Embora minhas viagens fora do corpo nunca tenham sido planejadas e eu nunca tenha desenvolvido uma técnica para alcançá-las, e eu nunca tenha desenvolvido uma técnica para alcançá-las deliberadamente, as vi como uma ferramenta para alcançar estados mais altos de consciência. Eles nunca foram o objeto das minhas meditações. Quando podia, usava-as para expandir as fronteiras da minha consciência. Frequentemente, viagens a dimensões mais altas vêm durante meditações, ao invés de serem durante o sono. Andar por outros mundos e anotar minhas aventuras já seria um grande passatempo por si mesmo, apenas pelo puro prazer de fazê-lo. O que poderia ser mais sedutor do que viver em um mundo virtual onde você pode seguir todos os desejos dos seus sonhos, responsabilizando apenas por você mesmo? Bem, pode me chamar de chato, mas vagar por aí descontroladamente e entregue aos prazeres nunca foi minha prioridade quando neste mundo virtual. Com frequência eu estava tentando sair do sonho, tentando quebrar seus limites e ir além, porque o prazer, a alegria e o êxtase aumentam exponencialmente quanto mais alto você sobe depois de deixar esta terra física. Uma vez que você tenha tomado um gole da fonte da alegria eterna, como você pode se satisfazer com qualquer coisa menos, mesmo que combine todos os prazeres mundanos que você possa sonhar? Meu objetivo era o prazer final, me reunir com a própria origem da minha vida, como um salmão superando todos os obstáculos para retornar ao seu terreno fértil. Minha busca também era um instinto primordial que estava comigo desde que eu me lembrava. Mas não teria sido natural não se entregar à curiosidade e desviar-se do caminho a fim de ter um vislumbre das grandes vistas do nosso universo? Não senti culpa pela minha fraqueza. O que quer que tenha acontecido fazia parte do curso que era a minha vida. O que quer que tenha acontecido fazia parte do curso que era a minha vida. O universo é belo demais para ser ignorado. É impossível não se desviar da curiosidade. Minha busca final pela verdade significava que eu tinha também que ser absolutamente aberto para aceitar a verdade. Não importa quão desconfortável era ser resistente a qualquer sistema de crenças, seja religioso, espiritual, metafísico, científico ou filosófico. Realidade e verdade sem preconceitos e vontade de aprender sempre foram os preceitos mais importantes em minha busca pela autodescoberta. Como eu poderia ter fechado os olhos para um mundo que tinha começado a se abrir para mim? Descobri desde cedo que meditar enquanto fora do corpo poderia levar às experiências mais poderosas que se poderia imaginar. E sempre que me lembrava disso, tentava empregar a técnica para entrar em novos mundos e dimensões ainda mais elevadas que não eram conhecidas. Como você pode explicar a terra seca para uma criatura que vive no mar? Ao retornar de tais excursões, logo descobri que o cérebro humano não estava programado para lidar com tais assuntos. Não tinha meio de traduzir em linguagem o que eu tinha experimentado. Nos anos seguintes, descobri reinos que superavam qualquer coisa que os maiores escritores de fantasia pudessem conceber. Seres que se comunicavam em línguas estranhas e não verbais,
sons e músicas que foram usados como uma frequência para permitir que você seja transportado instantaneamente para outras dimensões. Os místicos do passado tentaram em vão expressar suas experiências em palavras agarradas a metáforas, símbolos, mitologia, poesia, contos de encantamento e magia para traduzir suas experiências em uma forma acessível pelos seres humanos. Todos eles falharam. Esses mundos são a origem da magia e da maravilha, mas ao mesmo tempo são incrivelmente naturais e reais. A magia só é magia para nós devido à nossa falta de compreensão de suas leis naturais. Em outros reinos, a magia é tão natural quanto a noite e o dia. A verdadeira magia e maravilha são a extensão das leis da natureza através da soma total de todos os universos com suas infinitas dimensões. Muitos cientistas nos dirão que os maiores milagres estão no perfeito funcionamento da natureza. A perfeição milagrosa da natureza não termina nas portas da morte. Um sábio chinês disse uma vez: o tolo considera o milagroso como um milagre. Considero o não milagroso como um milagre. Uma vez que começamos a mapear os territórios da dimensão superior, não encontraremos milagres, apenas as infinitas maravilhas da criação que desdobra seu mecanismo e ordem perfeitas continuamente. Ela não pede crença ou adoração. Ela exige que sejamos e deixemos ser. É indiferente se acreditamos na existência de um Deus e é igualmente graciosa para o ateu ou o crente. É um sinal de nossa compreensão limitada que nos voltemos para os sistemas de crença, sejam eles a ciência, a religião ou a filosofia. Mas estamos no alvorecer de nossa evolução como espécie. Não podemos ser culpados por criar pequenas ilhas de relativa segurança no oceano do infinito, batendo as portas do céu. Na minha busca para adentrar a novas dimensões, eu fiz muitas descobertas sobre as funções da mente humana. Nossos corpos físicos e nossos cérebros vêm evoluindo por milhões de anos para funcionar em um meio ambiente físico. Nossa única proposta é sobreviver em uma dimensão física e procriar para salvaguardar a continuação da espécie. Estamos acostumados a pensar em 3 dimensões e tentar entender o mundo em novas dimensões é uma tarefa quase intransponível. Eu logo descobri que as dimensões que estão à nossa volta não estão separadas espacialmente, mas interpenetradas umas às outras da mesma forma que podemos observar diferentes comprimentos de onda no mesmo espaço. Nosso cérebro está sintonizado apenas com a luz visível e os sons audíveis. Ele está acostumado a pensar no tempo e no espaço, nenhum dos quais existe da mesma maneira nas dimensões superiores. Trazer de volta impressões de outro mundo já é bem difícil, mas foi apenas imprimindo as imagens que trouxe de volta na massa cinzenta do cérebro que foi capaz de recordar os eventos. Nossos hábitos físicos também colorem nossas experiências no outro mundo. Logo descobri que usava métodos físicos para passar pelas barreiras dimensionais, as quais se apresentavam como obstáculos físicos. Gradualmente, quando empreguei estes meios físicos, notei que a atitude mental correta começou a se formar. Mas até então meus esforços foram frustrantes. A matéria das dimensões superiores é tão fluida e dinâmica que responderiam naturalmente às nossas expectativas e ideias criadas e criariam tais barreiras físicas, onde não havia nenhuma. Obstáculos criados pelo homem, 19 de setembro de 1976, início de uma entrada de diário faltando. Para meu alívio, a luz estava muito clara, semelhante ao dia no mundo físico.
Em um instante eu estava na porta da frente da casa da minha mãe, simplesmente ao visualizá-la. A casa estava diferente, agora tinha uma sacada no primeiro andar e tudo estava modernizado. Fui até a porta da frente e, para minha grande surpresa, fui recebido por minha cunhada. Sendo ela uma pessoa extrovertida, ela riu alto e me deu um abraço de boas-vindas. Começamos a conversar e então me dei conta de que não era a casa da minha mãe e me perguntei como tinha cometido tal erro. Este trechinho que trago para vocês do capítulo 4, é a primeira parte do capítulo 4, traz então uma reflexão bastante interessante, não traz relato neste momento, virão os relatos posteriormente, estou traduzindo ainda, mas traz uma reflexão bem interessante quanto à questão de derrubarmos as barreiras, né, criadas por nós mesmos, que nos dificultam muitas vezes as nossas projeções e também dificultam o entendimento das projeções, né? Como ele fala ali, às vezes nós colorimos as nossas experiências porque é a maneira como nosso cérebro físico acha para tentar explicar os acontecimentos ocorridos no astral, que muitas vezes são de difícil compreensão, dependendo do nível aonde você acessa no plano astral. Se você subir a graus mais altos, ficará muito mais difícil trazer para palavras físicas estas experiências. Esses dias conversava com um amigo que me contava uma experiência que ele teve de projeção astral, mas ele tinha extrema dificuldade de colocar em palavras os sentimentos que ele sentiu durante a experiência. E então ele ia tentando me contar, mas ao mesmo tempo a gente via que ele não conseguia expressar totalmente os sentimentos, as sensações do que ele vivenciou lá dentro e do que ele vivenciou lá na experiência. E essa dificuldade é muito natural. É muito natural porque nosso cérebro físico, tridimensional, com uma maneira de pensar muito dialógica, tem realmente muita dificuldade para expressar coisas que vão além daquelas comparações naturais que nós fazemos entre o alto, baixo, feio, bonito, quente, frio, etc., né? Que é o normal como o nosso cérebro físico ele funciona. Então, quando a gente tenta expressar os nossos sentimentos, expressar coisas que vão além disso, fica realmente muito difícil. Então, as experiências acabam que tendo essa dificuldade. Obviamente que a gente não deve deixar nunca de fazer o nosso máximo para relatar no nosso diário, né, as nossas experiências, para que a gente possa sempre ter um aperfeiçoamento maior e melhor delas, né? Achei interessante também que ele fala ali da questão da magia como sendo algo natural e somente uma falta de compreensão nossa de assuntos que são naturais, como falar, por exemplo, do espírito, né, da imortalidade do espírito. Para nós, muitas vezes é tido como algo, né, muito fantástico, muitas vezes, mas quando se tem a compreensão real desses tipos de fenômenos, eles se tornam naturais. Então, o fantástico e a magia só acontecem realmente quando nós não temos ainda a compreensão exata daquilo que nós estamos vivenciando. Então, realmente, essa partezinha aqui reflexiva dele é muito legal, é uma introdução para os relatos que virão logo a seguir, aonde ele vai derrubar algumas barreiras que ele se impõe. Então é bem interessante que compreendamos direitinho essas questões. Fica aqui então este videozinho introdutório ao capítulo 4. Logo estarei postando alguns relatos deste capítulo. Até o próximo vídeo. Paz profunda.